Olá a todas, todos e todes que nos assistem hoje. Meu nome é Tatiane Guimarães, eu sou pesquisadora e líder do projeto eh, de direitos autorais que estuda a reforma e os debates sobre a nossa lei de direitos autorais, que é lá de 1998. A gente trabalha no Centro de Ensino e Pesquisa e Inovação, da FGV Direito SP. Falei a gente porque eu estou aqui com a Andréa Lazivicius, ela é nossa pesquisadora também de CEP. E estamos aqui recebendo hoje a Alice Lana e o André Huang, nossos entrevistados. É um prazer recebê-los, já agradeço desde já a participação de vocês nesse projeto e no livro. Estamos realizando mais uma roda de conversas com especialistas em direitos autorais, voltada agora a aprofundar os temas que a gente trouxe lá em 2021, que inclusive o André já participou dessa rodada. Então, a gente está tendo uma versão 2 da conversa com o André aqui. Agora a gente está chamando os autores de artigos e ensaios do livro Direito Autoral e Internet, Diagnósticos e Perspectivas do Debate Brasileiro, que está sendo organizado por nós, do CEP, e que conta com o prefácio da ministra Nancy Andrighi. Essa obra tem como objetivo reunir grandes nomes da área e pesquisadores para debater onde estamos e para onde estamos indo nesse debate, né? Ou deveríamos estar nos encaminhando para reformar a nossa lei de direitos autorais, principalmente de acordo, né, diante do contexto digital que cada vez mais impõe desafios a esse debate. A ideia, então, é escutarmos as vozes dos autores dos artigos dos ensaios, além de, né, já ter lido as suas palavras no livro, e conhecer melhor seus campos de pesquisa, suas opiniões, eventuais pontos que ficaram de fora dos textos e que deram só aquele gostinho de quero mais, então agora é a hora da gente aproveitar e conversar sobre esses pontos. Então a gente vai perceber que, por mais que a Lei de Direitos Autorais atravesse os anos com poucas ou quase nenhumas alterações, as discussões sobre sua reforma estão em constante transformação. Então, a gente fica muito, muito feliz de receber a Alice e o André, são parceiros aqui de longa data já do CEP. A gente vai pedir para que vocês se apresentem, para a gente poder começar a nossa conversa, e já dar uma explicação sobre o artigo que vocês escreveram, só para o pessoal aqui saber, né? O título é Responsabilidade de Intermediários e Direito Autoral no Brasil, Ensinamentos a partir da Consulta Pública de 2019. Então, a ideia é o pessoal de casa saber da onde que a ideia veio, as principais ideias e argumentos, e também entender um pouquinho de vocês, né? Por que que vocês quiseram fazer esse artigo e saber um pouco da carreira de vocês. Então, a palavra é de vocês, fiquem à vontade para se apresentar e agradeço de novo a participação, gente. Muitíssimo. Opa, me desculpem. Muitíssimo obrigada, viu, Tati? Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar participando dessa conversa e também a oportunidade de contribuir para o livro, que foi uma iniciativa fundamental do CEP, tanto para entender, né, o presente do direito autoral no Brasil, quanto para ajudar a gente a imaginar possíveis futuros, né, talvez futuros melhores. Então, eu queria parabenizá-las pelo trabalho brilhante de vocês, não só na organização desse livro, que é um resultado lindo desse trabalho, mas também por todos os projetos que vocês desenvolveram e desenvolvem, né? Eu sou uma grande fã do trabalho de vocês, é sempre incrível e sempre sinônimo de excelência. Pegando então o gancho, eu vou aproveitar para me apresentar. Eu sou coordenadora da área de pesquisa de cultura e conhecimento do Internet Lab, ou seja, eu lido aqui dentro do Internet Lab, esse centro de pesquisa independente na área de política de internet. Eu lido com as pesquisas que falam sobre acesso à cultura e ao conhecimento, falam sobre direitos autorais, e etc. Além disso, eu sou formada e sou mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Eu sou coordenadora do Creative Commons Brasil, na frente de Ciência Aberta e Recursos Educacionais Abertos, então também tenho bastante interesse na área de direitos autorais, acesso à cultura e ao conhecimento, juntamente com uma remuneração justa para quem cria. Eu também sou pesquisadora do GEDAI UFPR, o Grupo de Estudos em Direitos Autorais Industriais, e já trabalhei como pesquisadora no ITS Rio e como advogada no sistema FIEP. Dentro disso tudo, minhas áreas de interesse de pesquisa são direito e tecnologia, gênero, corpo,
Direitos autorais, universalização do conhecimento, privacidade e governança de internet. Então, quem quiser conversar ou trocar ideia sobre algum desses temas, só falar comigo. Queria também aproveitar para agradecer a presença e o super trabalho do André Huang, que está aqui com a gente, que é coautor do artigo. Também é pesquisador da Internet Lab, também é pesquisador incrível, então esse artigo não seria metade do que é sem ele. Então deixo aqui um super agradecimento e já passo a palavra para você, André. Queria agradecer a Alice, agradecer ao CEF pelo convite. Que a Tatiana falou, são 2 anos desde a primeira vez que a gente entrou em contato, e é muito legal ver o trabalho de vocês ao longo desses 2 anos, gerando resultados tão interessantes para o campo dos direitos autorais no Brasil. Que a Alice falou, sou pesquisadora aqui no Internet Lab, sou advogado, formado pela USP, faço mestrado em ciência política, também pela USP, e estou com a Alice também na coordenação do Corpo de Comércio Brasil, onde eu toco a parte de reforma da lei de direitos autorais. Bom, se quiserem então já emendar a apresentação do artigo, podem ficar à vontade aí, por favor. Perfeito. Eu começo, aí eu passo para você depois, pode ser? Falando então um pouco do nosso artigo, né? Eu queria começar com uma pequena introdução, porque como a Tati colocou no começo, é meio estranho a gente dizer que os direitos autorais eles estão na pauta das políticas da internet no Brasil, porque parece que esse é um tema que está na pauta há mais de 20 anos, né? Desde que a Lei de Direitos Autorais foi aprovada. Mas eu sinto que é inegável que nos últimos anos, tanto os direitos autorais têm estado no centro das políticas da internet, quanto a internet tem estado no centro da agenda dos direitos autorais. Então, o que a gente faz no artigo, que eu queria trazer aqui hoje, é focar em um tema específico dessa intersecção entre direitos autorais e internet, que é um tema de grande relevância e controvérsia, que é a responsabilidade de intermediários. Por isso que o nome do nosso artigo é Responsabilidade de Intermediários de Direito Autoral no Brasil, ensinamentos a partir da Consulta Pública 2019. Então, o que a gente vê com esse surgimento da internet no campo de comunicação das pessoas e também no campo de direitos autorais? A internet ela possibilitou uma descentralização na comunicação entre as pessoas, né? Fazendo com que as figuras dos intermediários, das plataformas, ganhassem proeminência. Então, ao invés de a gente ter empresas de comunicação, como estações de rádio, canais de televisão, que transmitiam conteúdo diretamente ao público, eram responsáveis por ele, né? Tinham essa responsabilidade editorial muito clara. Agora, com a internet, qualquer indivíduo com acesso à internet pode disponibilizar obras na internet, comumente fazendo uso de intermediários, né? E aí, nesse novo cenário da internet, uma pergunta se formou, que é como os intermediários podem ser responsáveis caso seus usuários disponibilizem conteúdo que infringe direitos autorais. E ao longo das últimas décadas, diversos países tentaram e ainda estão tentando responder essa pergunta e apresentam várias soluções diferentes. E esse tema tem sido foco de reformas legislativas em várias jurisdições nos últimos anos, e a matéria está longe de ser consensual. Então, é a partir desses problemas que a gente insere a pergunta-chave do nosso artigo, né? A gente tenta navegar essas águas turbulentas da responsabilidade de intermediários por violações de direitos autorais. Para fazer isso, em um primeiro momento, no artigo, a gente apresenta uma base teórica, analisando os diferentes modelos de responsabilidade atualmente existentes. Dentro desse espectro, que vai de isenção total de responsabilidade em uma ponta, até a responsabilidade objetiva, no outro extremo, passando por diversas formas de responsabilidade subjetiva. No artigo, a gente também apresenta a regra geral brasileira para responsabilidade de intermediários e a exceção para direitos autorais, que também tem suas complexidades. Na sequência, no artigo, a gente analisa a consulta pública organizada em 2019 pela Secretaria de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual sobre a necessidade de reformar a Lei de Direitos Autorais. Após uma série de trâmites processuais, a gente conseguiu ter acesso às contribuições, mas com os identificadores censurados. A gente recebeu 88 documentos tarjados e fomos identificando quem foram essas pessoas que contribuíram e separamos isso em setores. Então, a gente analisou as contribuições do terceiro setor, as contribuições das plataformas
e as contribuições de editoras, gravadoras. E, dentre os diversos temas que são tratados na consulta pública, a gente analisa no artigo especificamente as contribuições que fizeram referência à responsabilidade dos intermediários por violações de direitos autorais por parte de terceiros. Então, essa análise da consulta pública, ela permite que a gente estude possíveis caminhos para a reforma da legislação brasileira no que tange à responsabilidade de intermediários. E a gente também consegue ver na consulta quais são os pontos de maior desavença que podem dificultar tal reforma. Outra contribuição interessante dessa análise é que ela permite que a gente imagine soluções para esses conflitos e que possibilitem a construção de uma legislação que possa acomodar diferentes interesses e, quando necessário, adaptar mecanismos estrangeiros que fazem sentido à realidade brasileira. Então, resumindo aqui, né, o objetivo principal desse estudo, desse nosso artigo, é situar, apresentar e analisar criticamente as contribuições que foram feitas à consulta pública de 2019, no que tange à responsabilidade de intermediários nos casos de violação de direitos autorais por terceiros. E aí, a partir disso, trazer um diagnóstico, levantar possíveis perguntas, possíveis respostas, para ajudar a pensar os próximos passos no caso do Brasil. Bem resumidamente, é isso que a gente fala no artigo. Eu queria passar também a palavra para o André para fazer as considerações dele. Acho que a Alice fez um ótimo resumo do nosso trabalho. Acho que é isso. Acho que vale a pena ressaltar, inclusive, a dificuldade de se obter acesso às contribuições, que é um ponto que, infelizmente, acho que a gente não conseguiu identificar, com certeza, os documentos não foram identificados em si, o que prejudica uma parte do nosso estudo. E acho que é uma coisa que a gente tem que sempre refletir com a nossa atuação em parceria com o poder público. O poder público pode ser mais transparente, inclusive com vistas aos processos de reforma que estão sendo discutidos. Né? Acho que a gente tem uma consulta pública que, se não é pública, prejudica de início todo o debate que a gente consegue ter a partir das contribuições e a partir das posições que a gente vê a partir da consulta pública. Enfim, acho que uma coisa que a gente tenta ressaltar no nosso artigo é que, independente do modelo que a gente vai desenvolver na legislação brasileira, a partir do processo de reforma, é importante que a gente tenha claro que tem diferentes interesses, que tem diferentes posições, que as posições têm interesses financeiros por trás, e para que a gente tenha clareza disso, seria importante que a consulta pública exibisse todas as informações que foram colhidas do poder público. Infelizmente, a gente não conseguiu ter essas informações. Infelizmente, o poder público não demonstrar de pronto. A gente tem que primeiro fazer um pedido de informação para acessar as contribuições. As contribuições já deveriam estar disponíveis de pronto, né? E depois, ainda assim, elas eram tarjadas com sem a identificação deles. Acho que é um pouco isso. Obrigada, gente, pela apresentação. Eu acho que tanto essa abordagem, né, do artigo que a Alice apresentou e também seu comentário, André, sobre essa dificuldade, acho que mostra muito como a gente tem a aprender, né, olhando para esses movimentos concretos que têm acontecido, tanto para os atores diretamente envolvidos na consulta e também para o poder público. Acho que é um ótimo panorama, né, dá várias pistas sobre como esse assunto se desenrola. E eu vou partir para a primeira pergunta, que na verdade são algumas. A gente percebe com o artigo de vocês que a escolha por esse modelo de responsabilidade de intermediários, mais flexível, mais rígido, com as plataformas e com a moderação que elas realizam, pode fazer muita diferença na regulação dos comportamentos online. Isso pensando no mundo inteiro. E ainda nessa linha, vocês fazem uma ressalva quando a gente fala de modelos regulatórios, de que, abre aspas, é preciso olhar além dos interesses financeiros existentes em determinado momento, pensando no futuro que queremos ajudar a construir e a moldar. Então, eu pergunto, como vocês veem o debate sobre direito autoral ditando ou tentando ditar como se regula comportamentos na internet hoje?
Quais outros interesses estão por trás desse debate, para além dos financeiros, e quais consequências estão ao redor da escolha do modelo de responsabilidade? Acho que, então, complementar o que vocês já trouxeram um pouco sobre isso. Perfeito. Muito obrigada pela pergunta, Dé, muito boa. É muito difícil, né? Mas vou dar aqui meus 20 centavos. Vou começar pela sua questão em relação aos outros interesses, porque eu acho muito importante a gente demarcar isso, né? Quais outros interesses estão por trás desse debate, além dos financeiros. Algo que a gente trabalha para defender, e sinto que vocês no CEP-FGV também, é quando a gente fala dos interesses dos usuários. Porque às vezes a gente acaba numa batalha entre titãs, né? Em que de um lado tem as plataformas que têm muito poder, do outro lado tem o setor privado das gravadoras, editoras, que também tem muito poder, e no meio a gente tem os usuários, que acabam não tendo tanta possibilidade de articulação, de defender os próprios interesses, seja no Congresso, seja em outros fóruns de articulação. Então, acho que um interesse que a gente tem que levar em conta é o interesse do usuário, enfim, da pessoa comum que quer acessar aquele conteúdo, que está disposta a remunerar, sim, o autor, a autora, a pessoa que está produzindo cultura dentro das suas possibilidades, dentro da sua disponibilidade. Então, eu acho que esse é um interesse que a gente tem que sempre levar em conta quando a gente está discutindo direito autoral e responsabilidade de intermediários de forma geral. As pessoas querem ter acesso à cultura, as pessoas querem ter acesso ao conhecimento, né? A gente tem que pensar nisso também, ao mesmo tempo que a gente quer que quem cria continue criando, continue produzindo, seja remunerado de uma forma justa, que a gente possa explorar outros modelos de remuneração, etc. Pegando também a outra questão que você trouxe de que consequências estão ao redor da escolha do modelo de responsabilidade. E eu acho que é uma pergunta muito boa, porque muda tudo, né? A escolha de modelo de responsabilidade vai mudar o mundo online, vai mudar e moldar tanto o ambiente online quanto o ambiente offline que a gente tem de produção de cultura. Quando a gente pensa, por exemplo, na seção 230, né, estadunidense, que fala sobre responsabilidade de intermediários nos Estados Unidos, não especificamente para direito autoral, mas de uma forma geral. Ela já foi chamada, a seção 230, de as 26 palavras que criaram a internet. Então, é uma escolha de modelo de responsabilidade de internet, de intermediário de internet, que é tida como que criou a internet que a gente existe hoje. Então, o impacto que essa escolha regulatória pode ter no campo cultural, no campo de acesso à cultura e ao conhecimento, é muito grande. A gente tem que portanto, levar essa discussão com muito cuidado e muito a sério e sem pressa, né? Acho que esse é outro ponto que eu queria pegar aqui. É algo que tem que ser debatido por todo mundo que vai ser afetado por isso, por todas as pessoas interessadas. Tem que haver um debate amplo, mas ela tem que acontecer. Essa é outra coisa, né? A gente está discutindo a reforma de direitos autorais desde que a lei de direitos autorais foi aprovada aqui no Brasil. A gente quer que essa reforma aconteça, porque tem muita coisa muito importante em jogo. Essas são minhas considerações a partir dessa pergunta. Passo aí para o André. Só para complementar um pouco o que a Alice falou, eu acho que bem na linha dessa coisa de ter o choque dos titãs, né? Eu acho que é sempre legal a gente pensar um pouco além do que está dado, às vezes, no debate público. Que acho que a gente vê muitas vezes quando a gente lê notícias sobre tentativa de reforma no Brasil e afora, até quando a gente emite um posicionamento, muitas pessoas falam, você está do lado do Google, você é a favor do Facebook, ou as pessoas, a pessoa assume, porque a gravadora fala, a gente defende os autores, e as audiovisuais falam, a gente defende os cineastas. Acho sempre legal a gente, além dessa camada dos titãs, que ficam mais evidência, e ver o que está por trás. Ver que o posicionamento das gravadoras, que se defende os autores, não necessariamente é o que os autores, pessoas físicas, mais têm interesse. Pode ter diferentes interesses
dentro desse grande ecossistema que a gente gosta de chamar de direitos autorais. Não são só essa posição de grandes titãs, tem toda uma complexidade própria dos direitos autorais que a gente tem que levar em consideração, e muitas vezes que a gente olha só para os interesses financeiros dos grandes atores, não são levados em consideração. Então, realmente, a gente pegar os pequenos produtores de conteúdo, os professores, os alunos, eles nunca vão ter o poder econômico de se fazer ouvir que grandes empresas de internet têm, que grandes produtores de conteúdo protegido por direito autoral têm. Exatamente porque eles não têm tanta voz, que a gente deveria dar mais atenção a eles, contra do que a gente vê acontecendo, assim, como regra, na reforma dos direitos autorais aqui no Brasil. Acho que a gente se olhar para reformas que vieram em outros países, a gente tem uma grande mobilização da sociedade civil para levar o questionamento de ordem. Não é só Google e Facebook contra Hollywood, contra as grandes empresas. Tem toda uma míríade de pequenos atores que são interessados e que têm que ser ouvidos nesse processo. Se a gente olha para a reforma de direitos autorais na Europa, que é uma coisa que a gente menciona no nosso artigo, tem toda uma mobilização da sociedade civil, até com manifestações de rua, que é uma coisa muito difícil de imaginar no Brasil, né? Uma manifestação de rua a favor ou contra uma determinada reforma da lei, falando, olha, gente, isso daqui vai afetar o Wikipedia, isso daqui vai afetar, enfim, todo um ecossistema que vai colocar em jogo o direito à educação, vai colocar em jogo o direito à cultura, o direito à liberdade de expressão. Então, acho que é isso. Acho que a gente tem que sair dessa dicotomia que está posta, muitas vezes, que é uma simplificação excessiva, para olhar realmente o sistema como um sistema complexo, com vários atores com posicionamentos diferentes e com suas próprias particularidades que têm que ser levadas em consideração no processo de gestão. Obrigada, gente. Deixa eu só fazer um ganchinho, Claro, a partir da fala do André, que eu achei muito bom e que eu acho que vale a gente destacar aqui, que essa questão quando a gente fala de diferentes interesses, né, e quando a gente fala de interesses de usuários e da internet, de como a internet fez com que a fronteira entre quem é usuário e quem é produtor e criador de conteúdo ficasse muito mais tênue, né? Então, a gente não está falando só das pessoas acessarem cultura, acessarem conhecimento, mas também de produzirem, de se verem como produtores, poderem fazer remixes, poderem criar a partir de outras coisas, de produzir mais caldo para esse grande caldo cultural que a gente vive, né? Então, a gente tem que pensar em um modelo regulatório que também leve isso em consideração. acho que isso é muito importante. Até lembrou um dos outros textos, um dos outros artigos, inclusive, do livro, traz essa ideia de cybercultura, né, a forma como a gente produz cultura hoje, suas diferenças em relação a outros tempos, e também a ideia de cidadania digital, isso que o André falou, né, de como a relação das pessoas com os direitos digitais e com as implicações dessas mudanças na nossa própria vida no Brasil ainda é algo que está se estabelecendo, né, dando os primeiros passos. E então, obrigada pela resposta, achei que abriu muitas coisas legais para a gente pensar. E aí eu vou fazer a segunda pergunta, pensando agora mais especificamente, né, mais focada nessa reforma da Lei de Direitos Autorais, que não precisa ter pressa, mas seria bom que não demorasse mais 20 anos, né? O artigo de vocês é muito precioso por ir além desse mapeamento das posições trazidas na consulta pública de 2019, que já é algo muito valioso, mas trazendo também um diagnóstico do que a gente pode ver no futuro, né? Uma tentativa de pensar esse futuro regulatório brasileiro. Vocês mencionam no diagnóstico que é preciso olhar pequenos criadores, usuários de plataformas, organizações do terceiro setor e para os próprios intermediários. Acho que a resposta anterior ajudou a esclarecer um pouco isso, mas vocês não escrevem explicitamente qual modelo vocês acham que seria
o melhor para ponderar todos esses interesses e os contextos dos diferentes atores, sobre os quais a responsabilidade de intermediários teria influência. Então, vou provocar um pouco mais e, já que a gente está aqui, pedir a opinião de vocês sobre qual modelo vocês acham que seria o melhor e por quê. Muito obrigada, Dea. Realmente é uma pergunta difícil, né? Que a gente não abordou de frente no artigo, porque é algo que é difícil de cravar e também porque a gente queria, né? A gente optou, quando a gente estava escrevendo o artigo, em ter essa posição de dar ferramentas, dar formas para que as pessoas criassem a própria opinião a partir do que a gente escreveu ali. Mas muito, muito bem colocado, né? A gente não fala, tipo, esse aqui é o modelo ideal, é o modelo perfeito. Até porque, né, quando a gente analisa modelos estrangeiros, transplantes sempre são complexos, ainda mais quando a gente fala de institutos estrangeiros, de coisas desenvolvidas em outras tradições jurídicas. Então, por isso que a gente não crava um modelo como perfeito. Até porque, na minha opinião, acho que a gente ainda não tem nenhum modelo perfeito. Mas, apesar disso, como pesquisadora e como parte da sociedade civil, eu tendo a achar bastante interessante, e falo aqui pessoalmente, né, depois o André pode discordar de mim, eu tendo a achar bastante interessante o modelo canadense, né, o modelo do Notice and Notice, de notificação e notificação. Esse modelo ele é apresentado como referência com frequência pelos setores de delegações do terceiro setor, que defendem os usuários, e é um modelo que determina que os intermediários encaminham notificações recebidas por supostas violações de direitos autorais ao suposto infrator, mas que não exigem essa ação de retirada de conteúdo por parte da plataforma imediatamente, etc. É um modelo que também tem seus problemas, né? Mas ele é interessante, e para mim ele é especialmente interessante porque ele é um regime com um caráter bastante educativo. Ele tenta conscientizar os usuários sobre a legalidade do uso de obras protegidas, porque as notificações, em um certo tipo desse modelo, elas não podem por si só dar origem a uma penalidade para o usuário, porque o usuário ele é notificado e ele pode optar por licenciar o conteúdo, pode optar por removê-lo, e aí a questão fica entre o titular e o usuário, que podem resolver isso pelo via do Poder Judiciário. Esse modelo, ele me parece interessante porque ele distribui as responsabilidades, dando tanto ao detentor de direitos quanto ao usuário e ao público geral uma forma de, um mecanismo mais rápido para lidar com notificação e possibilidade de remoção de conteúdo diferente de direitos autorais, mas sem criar, sem moldar um ambiente online, como a gente falou anteriormente, sem moldar um ambiente online de remoção excessiva, né? Eu entendo que o modelo de notificação tem seus problemas também, é objeto de críticas, especialmente por parte de editoras, gravadoras, etc. Mas eu acho que tem várias coisas nele que são interessantes que a gente podia explorar e talvez testar em uma possível reforma aqui no Brasil. Talvez testar alguns elementos. Passo aí a palavra para o André. Eu acho que um ponto muito legal que a Alice levantou é a questão do transplante. Que o que a gente vê olhando as contribuições enviadas à consulta pública é que muitas delas propõem realmente isso, o transplante. Falando, vamos pegar o artigo 17 da Diretiva Europeia e trazer para o Brasil. Vamos pegar a seção de 230 e trazer para o Brasil. E eu acho que a gente, primeiro, acho que qualquer transplante institucional a gente tem que questionar como é que a gente faz lidar com todo o arcabouço que já existe, com toda a realidade socioeconômica brasileira que é diferente dos Estados Unidos, que é diferente da Europeia. Mas acho que a gente tem que pensar que o Brasil tem um histórico muito interessante de inovar na regulação da internet. Né? A gente tem uma experiência muito produtiva e não se ater a modelos já postos na Europa e nos Estados Unidos, mas a propor novos modelos. Né? A gente tem toda a experiência do marco civil, que realmente foi uma
legislação que o Brasil construiu do zero, né? Realmente não tentou só copiar uma lei estrangeira ou só adaptar uma lei estrangeira ao Brasil. A gente teve uma construção própria, nacional, que levou em consideração diversos setores da sociedade para construir um modelo inovador da regulação da internet. E acho que a gente pode pensar em modelos similares de construção do Brasil. Então, o modelo da União Europeia pode servir como referência, dos Estados Unidos, Canadá, Austrália, da África do Sul. A gente pode olhar para todos eles, mas não é porque eles são interessantes para a gente olhar, que a gente tem que copiar eles, ou que a gente tem que tentar copiar eles. A gente pode tentar prover um modelo próprio a partir das nossas experiências que já existem, das decisões judiciais que já existem na tentativa de aplicação do artigo 19 do Marco Civil. Então, acho que isso é muito legal pensar que a gente não está preso ao que já existe nos países. A gente pode tentar avançar na criação de sistemas novos, inovadores, que tem conta da realidade brasileira. Obrigada. Foi bom ouvir. Realmente valeu a pena enquadrar vocês. E para fechar, a gente então já ouviu muitas coisas, mas queremos mais. Então, ia pedir recomendação de textos, obras, materiais, acadêmicos ou não, para quem quiser se aprofundar no tema, nesse assunto ou em temas correlatos. E fiquem à vontade para fazer auto-jabás, porque, como vocês disseram da gente, também os materiais que o Lab produz são incríveis e acho que são ótimas recomendações. Acho que o primeiro material a recomendar é o livro, que o CEP está editando. Acho que vai ficar muito legal. Mas, para além do, acho que todo o trabalho excelente do CEP e o trabalho que o Lab faz, acho que tem outras organizações no Brasil e afora que acho que estão desenvolvendo um trabalho muito legal para direitos autorais. Acho que no Brasil a gente pode ressaltar o trabalho do JEDI, do qual isso faz parte, cada vez mais tem uma história muito interessante já, acho que uma das organizações mais antigas do trabalho com direitos autorais no Brasil, que organiza congressos anuais, então quem quiser tem que ver o que está na lista da ONU, da cultura, propor novos trabalhos, acho que é um lugar muito legal de se debater. Acho que tem o ITS, faz um trabalho muito bacana, o IDEC tem uma história muito interessante, eles apresentaram uma proposta, uma contribuição para a política pública, que é uma das contribuições mais aprofundadas que a gente vê, realmente é uma contribuição assim, destrincha a responsabilidade individuais em seus diferentes componentes, análise a fundo ela. Acho que dá para realmente ter uma noção interessante assim, feito no Brasil, das organizações. Olhando para a Europa, acho que tem muito. Acho que tem um trabalho muito interessante, que foi muito interessante, um trabalho muito interessante na diretiva a Comunia, que é uma organização da sociedade civil de vários países da União Europeia, também, uma visão realmente europeia, mas muito interessante para os direitos autorais. E acho que puxando a sardinha para a brasa para a sardinha, acho que tem o Creative Commons Global, ele está fazendo um trabalho muito interessante, então ele está no grupo de trabalho só para debater o tema de responsabilidade de diários, e acho que eles produziram um position paper, um documento ano passado, eles estão produzindo mais um que vão publicar também, realmente debatendo um pouco das nuances do tema. Acho que essas são as recomendações. Perfeito, André. Muito bom. Falou de várias coisas que eu falaria também, que também endosso todas as recomendações. E eu queria trazer outras 3 específicas aqui. A primeira é uma peça francesa, mas ela está disponível na íntegra no YouTube, então você pode assistir, que chama, e eu peço perdão porque minha pronúncia em francês não é muito boa, mas ela chama Un faible degré d'originalité. E é uma peça que fala sobre o surgimento do direito autoral e do copyright, contrapõe os dois, é muito, muito interessante, assim, é uma visão não tão jurídica sobre o que é o direito autoral, suas finalidades justificativas, e faz um histórico mesmo, é uma peça que eu recomendo muito para quem tem
interesse em se aprofundar mais no assunto de direitos autorais de maneira geral. A segunda recomendação que eu queria fazer, que também é um pouco um auto-jabá do Internet Lab, mas também de outras autoras e outros autores, é falar para as pessoas ficarem de olho nas redes do Internet Lab, porque a gente vai publicar um dossiê temático sobre direitos autorais e economia digital, em que a gente discute todo esse contexto dos aspectos sociais, jurídicos e econômicos dos direitos autorais nesse mundo de complexidade tecnológica e normativa. Então, a gente abriu uma chamada e reuniu vários artigos de vários pesquisadores e pesquisadores de vários campos para trazer uma visão atualizada sobre esses quadros. Então, teremos artigos sobre conteúdos gerados por usuários, exceções e limitações a direitos autorais, teremos artigos sobre responsabilidade de intermediários, sobre trabalho e remuneração de direitos autorais, sobre incentivos públicos, todos são tópicos de interesse que estavam aí na chamada do nosso dossiê temático, então fiquem de olho aí nas redes do Lab, a gente espera que saia aí ainda esse ano. E uma terceira dica, que é um material que eu acho muito, muito legal, desse ponto de vista de universalização do conhecimento, de tornar a discussão sobre direitos autorais mais acessível, é o site Um Caso de Arte, do ITS. Eles têm uma série de vídeos e que tornam a questão bem, bem acessível, são vídeos muito bem editados também, são muito agradáveis de assistir. E no site, além dos vídeos, eles também têm artigos, têm outros materiais para quem quer se aprofundar no assunto. Então, essas são minhas 3 recomendações. Obrigada, gente, pelas recomendações. Eu acho que, enfim, toda a conversa deu para mostrar como que direito autoral pode ser muito apaixonante, né? Eu acho que é isso, assim, tem muita coisa que está envolvida, a gente consegue reunir muitas perspectivas e muitos problemas também. A gente gosta de problemas, o pessoal do direito adora falar sobre problemas, né? Então, eu acho gostoso e eu acho legal a gente conseguir reunir essas pessoas para a gente poder tentar avançar essas pautas que são bem fundamentais e que a gente esquece que o direito autoral é quase normalmente é a base disso e a gente esquece, né? A gente coloca ele naquela caixinha de IPI chata que quase ninguém conhece na faculdade. Enfim, por isso que eu quero muito que o pessoal assista aqui e eu acho que essa conversa foi incrível. Obrigada mesmo, de verdade, pela participação, pela contribuição no livro. Adorei a peça, eu vou já procurar para poder assistir, porque eu não conhecia. Obrigada pela recomendação. E quero agradecer ao pessoal também que assistiu aqui em casa, lembrar que a gente tem outras conversas, que faz parte desse grande projeto, desse grande livro, que está sendo o nosso orgulho aqui de poder realizar e organizar. Também acompanhar o trabalho nosso, acompanhar o trabalho do Lab, vou colocar todas as redes sociais aqui embaixo para o pessoal ver, do Creative Commons também, que vocês são incríveis, adoro vocês, eu acompanho muito, então, muito prazer ter vocês aqui, e é isso, até a próxima. Obrigada, pessoal. Até mais.